Tá vendo? Falando do Richarlison, posso contar? Como que foi essa... O Palmeiras procurou o senhor, a diretoria do Palmeiras foi direto no senhor e depois falou com o Richarlison? Não, o senhor não foi consultado, o Palmeiras foi direto com o jogador. Como que foi essa negociação toda, presidente? Por favor. Não, o que aconteceu, que a gente sabe de fato, que é aquilo que a gente pode falar sem fazer conjecturas que ataquem A, B ou C, enfim, é que na terça-feira anterior ao jogo contra o Palmeiras, nós recebemos 2 agentes, inclusive do próprio atleta, trazendo a proposta do Palmeiras, né? Nós havíamos combinado que no sábado, após a partida, eu voltaria aí já com a presença de representantes do próprio clube para a gente debater e eu dar minha resposta ou uma contraproposta. Na sexta-feira de manhã, eu me dirigindo ao clube, eu recebi a notícia pelo nosso gerente de futebol que o atleta tinha pedido para não viajar porque não estava com cabeça para jogar por causa da proposta do Palmeiras. Então, por aí eu deduzo que a proposta tenha chegado efetivamente ao atleta naquela semana do jogo. E a partir daí, quando a gente constatou a perda técnica para o clube pela não presença do jogador, isso causou bastante desconforto e a gente achou que a negociação não estava sendo bem conduzida e eu decidi interromper. Eu acho que, independente de quem tenha, em algum momento, dado um passo em falso, eu acho que é necessário mostrar que existe uma forma de se fazer as negociações, né? Uma vez que a gente combina um rito para elas precisam ser cumpridas, senão vira bagunça. E o Fluminense não é um clube de bagunça. Então, eu preferi dar por encerrado. Estive no camarote da Crefisa no dia do jogo para conhecer a dona Leila, o seu Beto, e expliquei isso muito claramente a eles, que não tinha nenhuma questão contra o Palmeiras, uma instituição importantíssima, como o Fluminense também é, e que o meu desconforto e, portanto, o encerramento da negociação se dava apenas e tão somente pela forma com que foi conduzido. O senhor foi ao Paraguai no sorteio? Não fui porque por um problema de saúde, que eu estou uma trombose na perna, e pegar avião às vezes é complicado. Mas os representantes do Palmeiras e do Fluminense viajaram juntos, não é isso? Nosso vice-presidente esteve lá. Acho que eles conversaram lá e enfim, passaram as informações. Você considera então tudo acertado? Tá, entre Palmeiras e Fluminense, zero problema. Agora, acabávamos de falar aqui do Corinthians, sobre a questão da janela, se vai vender, se não vai vender. O Fluminense precisa vender jogador para equilibrar suas finanças? É uma necessidade do clube? Eu estava até escutando, antes de entrar aqui, vocês conversando e você tocou num ponto muito importante. Você olha nos balanços dos clubes, você sempre vê uma receita muito relevante de direitos econômicos que são vendidos. Então, todo clube brasileiro grande, para fechar a conta de uma forma ou de outra, precisa, né? Então, assim, e o jogador de futebol é um ativo que ele é muito volátil. Então, o jogador hoje é muito bom, está performando muito bem, mas por um motivo ou outro ele deixa de performar, decresce muito o nível de atuação dele, valor, né? E ele perde valor. Então, sempre existe um momento ótimo em que você faz a venda, até para o atleta também ter a chance de subir degraus na carreira dele, né? Então, aparecendo uma proposta boa para o clube, boa para o atleta, aí a gente, né, analisa, e se for o caso, a gente faz a negociação. Presidente, mas eu fico pensando assim, talvez eu esteja pensando com a cabeça de quem está em casa. Clube de futebol não é banco, né? Em tese não tem que ganhar dinheiro. Mas também não pode dar prejuízo, como davam os clubes brasileiros até há pouco tempo. Tem que ter responsabilidade financeira e tudo mais. Não tem um mecanismo, um meio de balancear essa questão? Quer dizer, não perder jogadores e conseguir uma outra fonte de renda, uma outra fonte de receita? Porque eu fico pensando, que nem agora o caso do Richarlison, que quase saiu do Fluminense. Acabou de surgir, né? Tá bem, e de repente o Fluminense poderia perdê-lo, ou sei lá, se pinta uma proposta de fora para a carreira do jogador e para a finança do clube, o Fluminense negocia. Não tem uma maneira de mudar isso, de mudar esse... Tem, é um trabalho que não é simples, porque às vezes a gente explica isso, o pessoal de casa, como você diz, não tem o conhecimento de todo o contexto da gestão de um clube de futebol. Hoje o marco regulatório que envolve o futebol é muito diferente do que a gente tinha há 3, 4 anos atrás, né? Então, antigamente os clubes deixavam de pagar impostos, deixavam de pagar salário e não tinha consequências graves para isso. Hoje em dia as consequências são muito pesadas, né? Você não paga o salário do atleta, passa 3 meses, ele pode pedir uma rescisão indireta e você tem que pagar imediatamente todo o valor que falta até o final do contrato. Então, os clubes que sempre estiveram em muita dificuldade, eles têm que fazer um trabalho de adequar o seu custo operacional, ainda mais com o custo financeiro de dívidas passadas, para o seu orçamento. Isso é muito complicado, não é fácil, é uma equação bem difícil.
E quando você tem um clube grande como é o Fluminense ou qualquer outro que a gente conhece como grande, existe a pressão por resultado esportivo. E resultado esportivo, cada vez mais a gente linka com investimento. Presidente, por falar em resultados, em pressão, a torcida do Fluminense tem feito pressão por contratação, tem esperado novos jogadores e a diretoria deu uma resposta oficial, inclusive, sobre isso, dizendo que, em princípio, não contrataria ou é algo definitivo, condicionado à saída de jogadores? Como é que o senhor avalia isso? Tem que sempre ser feita uma análise pela ótica financeira também e pela ótica de filosofia do Fluminense hoje de fazer futebol. Se nós partíssemos para fazer contratações a cada hora que um jogador se machuca, a gente não teria o Wendel jogando o que está jogando hoje. O Wendel chegou no Fluminense em outubro de 2016. Se não fosse o Abel, um treinador de casca, né? Um cara que confia em si mesmo e sabe o que está fazendo, seria muito difícil lançar o Wendel. E hoje, as partidas que o Wendel vem fazendo, né? A gente não precisa nem falar muito. Aliás, o trabalho que o senhor faz na base, o clube do senhor faz na base é espetacular, parabéns. Pois é, a gente tem, assim, às vezes o jogador chega, as pessoas não se dão conta do porquê eles chegaram ali. Né? Hoje a gente tem o Reginaldo, que passou por todas as nossas etapas de formação e hoje tem tido níveis de atuação, né, excelentes. Jogou na nossa base, depois jogou no Flu Europa, depois jogou num time de Série B do Brasil e está pronto para jogar no titular do Fluminense. É titular do Fluminense hoje. A gente vê o mesmo caso para o Léo, Luiz Fernando, que infelizmente se machucou no joelho. Mascarenhas, primeiro jogo dele no profissional, jogou o Fla-Flu, foi muito bem. Então, assim, esse trabalho... Time jovem que jogou time jovem. E o que acontece? Quando você traz da tua base os jogadores, o que acontece? Normalmente, você tem um gasto que é menor com esse atleta, te sobra dinheiro para fazer outras coisas. Quando a situação financeira não é boa, você deixa de gastar com o atleta e gasta ou com pagamento de dívida ou com pagamento de outros valores que sejam necessários. Então, o trabalho de base é importante por isso. Mas também. se eu entendi sua resposta, o Fluminense realmente não contrata. Pontualmente pode acontecer. Quem ia imaginar que a gente ia ter ao mesmo tempo contundido? Pierre, cirurgia. Douglas, o Wendel agora teve um problema também, não vai viajar para o jogo de amanhã. E Orejuela, Sornosa, né? Sornosa vai ficar quase mais de 2 meses. E, enfim, é muito jogador contundido ao mesmo tempo. E aí, eventualmente, você tem que partir para o mercado para buscar uma solução. E não tem jeito. Né? Você ficar sem nenhum volante, você tem que buscar algum volante, não tem jeito. Mas Theus Norton está jogando também. Então, cada vez mais a gente tem buscado as soluções dentro de casa. E se houver necessidade de ir ao mercado, a gente vai.